Pessoal, preciso fazer uma denúncia para vocês aqui, urgente. Ciro Gomes e Lupe quase foram atacados agora, foram por uma turma de umas 50 pessoas com camisas da JPT e da CUT, na saída do ato da Avenida Paulista. Gente, aqui em um ato unificado de fora Bolsonaro, para tirar o genocida do poder, os caras juntaram o Ciro, juntaram o Lupe, estavam com suas famílias, seus assessores, umas 6 pessoas, 7 pessoas, e acabaram sendo cercados e não aconteceu nada com eles, tá? Por sorte. Tinha o pessoal do PDT lá, tinha uma turma do PDT Diversidade com uma faixa que usaram para separar, afastar os caras que queriam agredir eles. O Ciro e o Lupe entraram no carro com a família, com o pessoal que tava junto, foram embora e tão bem. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós tivemos a manifestação Fora Bolsonaro. Uma manifestação que eu considero uma manifestação de sucesso. Mesmo que algumas pessoas falem que teve menos pessoas, teve menos manifestantes nas ruas, nós tivemos muito mais manifestantes no 7 de setembro do que ontem. De fato, isso é verdade. Mas tem algumas questões que nós precisamos analisar diretamente sobre esse assunto. A primeira é que a manifestação de ontem ela foi muito pulverizada. Nós tivemos mais de 300 cidades com registro de manifestações ontem. Todas as capitais com manifestações também. Com menor ou maior público, por exemplo, no Rio de Janeiro nós tivemos quase o mesmo público que nós tivemos no dia 7 de setembro, nós tivemos uma diferença muito brutal com essa manifestação bolsonarista do 7 de setembro. O Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, eles concentraram a manifestação em apenas 3 cidades. As manifestações ocorreram em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As outras cidades, as outras capitais, teve capitais que nem sequer teve manifestação propriamente. Então, a manifestação concentrada e trazendo pessoas de toda a região, caravanas do país inteiro e tudo mais, isso oferece um resultado muito mais positivo naquelas cidades em termos de quantidade de pessoas. Então, é importante a gente saber separar essa questão. Ontem não. Ontem, por exemplo, amigos meus que são de Belo Horizonte, eles falaram para mim, olha, Cláudio, nós tivemos manifestação em Belo Horizonte, mas nós tivemos em Betim, nós tivemos em várias cidades ali, Contagem, várias cidades que são muito próximas a Belo Horizonte, e o pessoal preferiu fazer as manifestações nas suas cidades mesmo. Não foram até Belo Horizonte. E assim aconteceu no Brasil todo. Nós tivemos, então, uma capilaridade. Essa é uma diferença que a gente precisa colocar. Então, a manifestação ela foi positiva, porque nós tivemos aí a primeira manifestação, digamos, manifestação mesmo, de opositores reais ao Bolsonaro, não desmerecendo a manifestação do MBL, mas eles não se caracterizam claramente como opositores ao Bolsonaro, muito pelo contrário, eles forjaram a eleição, eles ajudaram, eles fizeram campanha para o Bolsonaro. A tendência é que a gente tenha uma próxima manifestação mais ou menos o mesmo número. É natural que essa manifestação tivesse um público menor do que as manifestações, as 2 anteriores, porque é assim que funciona a rua mesmo. Nós vamos ter talvez as próximas 2 manifestações ainda nesse público, vamos colocar assim, e 2022 a resposta vai vir com muito mais força. Eu acredito que quando nós tivermos uma condição melhor para ir às ruas em relação à pandemia, muitas pessoas ainda estão sofrendo em função da pandemia. Nós tivemos quase 500 mortos ontem, Então a pandemia não acabou, as pessoas ainda estão preocupadas, não é todo mundo que está vacinado. Então a gente ainda está num processo de tomar essa dose adicional para as pessoas de maior idade. Então tem muitas questões ainda, mas 2022 nós teremos uma união desse grupo mais voltado para a esquerda com o cidadão comum, aquele cidadão que está passando fome, que está tendo dificuldade para comprar comida, para pagar gasolina, para comprar gás, que está numa situação de muita preocupação em relação ao futuro do país, os problemas que a gente está vendo de desmatamento. Então, essas pessoas que não são tão do espectro da esquerda, mas são cidadãos, muito provavelmente estarão em campanhas, em manifestações contra o Bolsonaro aí em 2022. Mas ontem aconteceu uma questão que eu considero importante fazer um destaque, fazer uma reflexão breve, porque essas são questões importantes para que a gente possa
desenvolver um pouco mais o que a gente está entendendo do que seria essa eleição de 2022. Ao que parece, nós temos sim uma distância entre um certo setor da esquerda e da centro-esquerda, que estão aqui, na verdade, representados por Lula, PT, e o Ciro, PDT. Eu vou trazer as imagens aqui para você. O YouTube ele não gosta dessas imagens, então ele desmonetiza o vídeo, ele tira a oportunidade de muitas pessoas assistirem, porque o alcance diminui bastante. Então eu vou pedir para você, por favor, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer o seu comentário. Tudo isso ajuda ao engajamento do vídeo. E se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, isso também ajuda bastante, porque, como eu disse, essas imagens são imagens do acontecimento e muitas vezes esses vídeos acabam não tendo essa distribuição necessária, porque o YouTube ele tem desinteresse em divulgar essas imagens, mas essas imagens são importantes para a gente entender o que está acontecendo no país. Eu vou trazer para você as imagens do que aconteceu com o Ciro Gomes depois que ele fez um discurso em São Paulo. Ele sai do palanque, ele foi vaiado no palanque. Esse momento você já deve ter visto, vou colocar um trechinho agora. Depois desse momento, com muitas vaias, eu acho que dentro de uma manifestação as vaias são ok. Eu acho que vale você colocar ali a sua insatisfação em relação a quem estiver lá, aplaudir quem você gosta. Tudo isso faz parte do processo democrático e das manifestações. E a gente viu que houve esse primeiro momento. Mas aí quando o Ciro sai do palanque, ele se dirige até o que seria o carro dele, ou o local onde ele iria sair ali das manifestações, nas ruas, onde ele toma as ruas, ele então é agredido por um grupo de militantes. Eu vou colocar as imagens agora para você. Então você observa que o Ciro ele foi cercado por um grupo de militantes, as pessoas começaram a jogar coisas nele, objetos, pedaços de madeira, muitas pessoas chegaram a quase agredi-lo de fato. O Ciro não estava sozinho, haviam mulheres junto com ele, pessoas idosas, e aí nesse ponto nós temos que deixar bem claro, nós não podemos, em momento algum, nós não podemos achar que isso está correto. Nós não podemos apoiar esse tipo de situação. Então, nesse momento,
houve um erro muito grave, muito sério por parte dos militantes. Vaiar, eu acho ok, ter diferenças, críticas, tudo isso eu acho válido. O Ciro, ele tem de uns tempos para cá acirrado muito as suas críticas ao PT, ao Lula. Ele, na verdade, ele fala muito mal do Lula. Toda entrevista que ele vai, ele faz questão de falar mal do Lula, de falar mal do PT. Então é natural que os lulistas, que os petistas vão ficar um pouco chateados com isso e vão demonstrar sua insatisfação ali. Agora, não cabe agressão. Muitos ciristas ficaram revoltadíssimos com isso, querendo cobrar uma resposta do PT de repúdio. O PT tem que se manifestar contra a violência. Eu não sei se isso vai acontecer. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu. Espero que aconteça, mas mesmo que não aconteça, eu vou entender que o PT não pode chamar para si a responsabilidade do ato. Então, se ele vai pedir desculpas pelo ato, é como se ele estivesse assumindo que esteve à frente desse ato, que houve uma situação ligada diretamente ao partido. Então, não sei se vale a pena ou não. Essa é uma avaliação que eu gostaria que você fizesse e colocasse o seu comentário aqui. Eu quero muito saber o que você pensa a respeito disso. Isso é muito importante. Coloque o seu comentário. Eu sei que muitas pessoas vão debater esse assunto aqui nos comentários. Então, se você acha que o PT deve colocar uma nota ou não, uma nota de repúdio contra os agressores, o que eu posso dizer para você, e isso é uma questão que nós precisamos entrar aqui num acordo aqui, é que não vale a pena a gente partir para a agressão. Quando a gente parte para a agressão, acabou o debate, e quando acaba o debate, a gente entra numa outra seara. A comunicação violenta e os atos violentos, eles estão muito associados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. A gente percebe que quando eles vão para as redes sociais, o objetivo deles é sempre ir para o deboche, ameaças, essa situação de simular armas para dizer que vai matar, que vai, como o Bolsonaro falou, né, vamos fuzilar a petralhada e coisas assim. Então a gente percebe que essa linguagem violenta, essa coisa de instigar a violência, é muito próprio do bolsonarismo e da extrema-direita. E a gente critica muito esse comportamento. Então não faz sentido a gente, de certa forma, elogiar ou concordar com o mesmo comportamento na ala da esquerda só porque é esquerda, só porque é PT ou CUT, ou enfim, a quem lá estiver. Por outro lado, eu não acredito, e aqui eu falo com a mais absoluta honestidade, eu não acredito que o PT foi lá para os manifestantes e falou, olha, vamos agredir o Ciro. Mesmo porque o Ciro só teve um palanque lá. Ontem só houve um palanque. E o Ciro estava neste palanque. Ele fez parte deste palanque. Então, se houvesse interesse em criar alguma situação contra o Ciro, eles não iriam subir o Ciro nesse palanque. Não iam dar palanque, né? Como a gente sempre fala, não ia dar palco para ele. Ele subiu ao palanque, ele conversou com as pessoas que lá estavam, haviam pessoas de muitos partidos. Calcula-se que nessas manifestações de ontem nós tivemos a participação de pelo menos 30 partidos, então haviam muitos presentes lá. Não acredito que tenha sido uma iniciativa do PT, apesar de muitas pessoas estarem, a maioria com camisa da CUT, e a gente sabe que a CUT tem uma ligação direta com o PT, e haviam também duas pessoas que foram identificadas como Jovem PT, né, a Juventude PT. Então é importante a gente analisar isso com clareza, e é importante aqui no canal a gente deixar bem claro, a gente não faz campanha para nenhum candidato. Até as próximas eleições, a gente não vai fazer campanha para nenhum candidato, seja de esquerda e, obviamente, né, muito menos de direita. A gente não vai fazer campanha porque eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que promover o debate e falar de maneira isenta sobre cada um dos candidatos, cada um dos partidos, para que você possa ter uma informação um tanto quanto menos militante e muito mais dentro de uma situação mais objetiva, mais direta sobre os fatos. O fato é que ontem uma militância da esquerda pisou na bola e errou profundamente.
E se o PT, se a CUT, se qualquer outro partido que estava lá presente não vai fazer a sua nota de repúdio, esse vídeo aqui é para que nós façamos a nossa nota de repúdio. Nós repudiamos a violência e os ataques que foram feitos ao Ciro, mesmo sabendo que boa parte do que aconteceu foi instigado pelo próprio Ciro, como eu disse. Em todas as entrevistas, critica fortemente o PT e o Lula, e isso vai acirrando a militância contra ele, mas nunca no sentido de uma agressão. Eu quero saber, escreva o seu comentário aqui, eu quero saber exatamente o que você pensa a respeito do que aconteceu ontem lá. É muito importante o seu comentário. Dê o like aqui no vídeo também, o seu like é importante para esse vídeo ser visto por outros brasileiros como você. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho se você já é inscrito. Eu vou pedir para você que já é inscrito para observar se você continua inscrito, porque infelizmente às vezes acontece do YouTube tirar a inscrição. Então veja se você continua inscrito. Tenha um bom domingo, a gente se encontra numa próxima.